Estamos de volta com Toda Mulher. No programa de hoje estamos falando sobre educação não sexista. Antes de a gente terminar, né, o bloco, a gente falava sobre essa resistência de se colocar a palavra gênero, tanto no Plano Nacional de Educação, nos planos estaduais, né? E por que dessa resistência, né? A Magna já falou um pouquinho. Yara, para você, por que ainda existe essa resistência tão grande? Eu acho importante a gente frisar, a Magna já falou muito bem, que isso tem a ver com um setor da sociedade que tem uma visão conservadora e que acho importante a gente pensar que no plano pessoal, cada uma pode ter a visão de mundo religiosa, política, convicção que quiser. Agora, quando a gente fala dos espaços públicos, né? Magna trouxe muito bem isso, a gente tem que pensar nele o mais amplo possível, o mais democrático. E aí tem um discurso que é usado, inclusive, chamando de ideologia de gênero, né? Quando a gente está falando de trazer, que na verdade questionar os estereótipos, questionar as discriminações, eles estão taxando de uma coisa que nem existe, de ideologia de gênero, com uma preocupação, entre aspas, muito grande de que isso seria uma forma de induzir a orientação sexual de alunos e alunas. Eu acho importante a gente pontuar primeiro que orientação sexual não se induz, né? Isso é uma perspectiva pessoal. A sexualidade, ela se desenvolve, costumo falar assim, né? Criança não é gay, não é heterossexual. Criança não se relaciona afetiva e sexualmente ainda com outra pessoa. Isso é a fase da sexualidade que vai acontecer mais tarde, né? E que faz parte. Todas as orientações sexuais são normais. Então, aquilo tem a ver com o desenvolvimento da pessoa. Então, e não tem nada a ver com que cor eu vou usar, do que eu vou brincar, né? E importante chamar a atenção é isso. Vamos incluir, quando a gente fala, a Magna trouxe alguns exemplos das brincadeiras, do quanto a gente exclui os meninos do espaço doméstico, até através das brincadeiras, mas depois também através das tarefas, né? A gente vai inserindo as meninas. O quanto isso se reproduz na sobrecarga que a mulher tem, né, com o trabalho doméstico. E aí depois vão falar pra gente, não, mas vocês têm o dom, vocês naturalmente. Que dom, que a gente é treinada desde quando é pequena, ganha uma vassourinha, né? Sim, E lava a louça desde cedo. Assim, se os homens fossem treinados como a gente, eles teriam um dom maravilhoso também. Certeza. E quando eu tava vindo pra cá, eu peguei o trânsito e aí passando o tempo, fui rolando assim as notícias do Facebook. E aí, né, por acaso, vindo pra cá discutir isso, me deparo com fotografias de uma atividade numa escola falando sobre profissões. E aí tava bem marcado, né, as profissões. Uma turminha de educação infantil com objetos de brinquedo e vestidas homenageando as profissões. E aí cabeleireira, né? Nem tinha o recorte de cabeleireiro ou cabeleireira. Cozinheira, não cozinheiro. E na profissão que a gente sabe qual é o valor diferenciado que a nossa sociedade ainda atribui às profissões, médico, né? E os meninos vestidos, fantasiados de médico, outros de policial, e as meninas com touquinha de cozinheira, de cabeleireira. Então, assim, a sociedade, ela coloca os papéis, né? Não que esse papel seja menos honroso, que essa profissão seja menos honrosa, mas ela diz exatamente até onde a gente pode ir através desses estereótipos, né? O que menino pode fazer, o que menina pode fazer. E o que essa camada da sociedade tão conservadora, que nos acusa de uma doutrinação, de maneira nenhuma isso acontece. Na verdade, o que a gente busca é uma ampliação dessas oportunidades, dessas possibilidades, independente do gênero, a gente tem a possibilidade de fazer escolhas, né? Eu trouxe aqui alguns livros para mostrar. Esse aqui, que é muito legal, porque ele é bem adequado a essa faixa etária para a educação infantil, 5, 6, 7 anos, até para os maiores também, mas como que a gente vai tratar de questões que são tão comuns e alcançar essas crianças, né? Através, principalmente, da literatura, que chega até eles. Esse livro chama Menino Nito e a história que ele conta de um menino que chorava, e porque a gente sabe que tem esses ditos populares... Homem não chora. Que são muito... exatamente esse que a gente vai trabalhar, né? E a gente traz justamente isso para a problematização na roda de conversa. Homem chora ou não chora? Sim. E aí eles sempre...
Olha, homem chora, mas você nunca chorou? E seu pai? Você nunca viu seu pai chorando? Ele é menos homem porque chora ou porque não chora, né? Então, assim, tem um lugar muito marcado pra eles, né? Porque ele precisa ser o forte, o provedor, né? E pras meninas sempre. A sensível, a que gosta de rosa. Aí eu trouxe mais um livro também pra mostrar, que também vai pra roda de conversa, de meninos e meninas, todo mundo junto, que é super lúdico, divertido. As princesas soltam um pum. Vai brincando com essa visão que a gente tem de menina. O que é uma princesa? Né? Não tem problema nenhum se chamar uma menina de princesa, mas o que tá por trás desse conceito é a perfeição, de princesa? né? Da menina perfeitinha. Quais são as princesas? Quais são os estereótipos físicos dela, né? É a branca, Magra, loura, alta, sim. né? Eu, enquanto professora, muitas vezes, eu sou uma mulher negra e vi, olha tia, eu te desenhei. Aí me mostra, né, uma menina uma bonequinha alta com cabelo louro, mas eu não sou assim, né? Ou então quando a própria menina negra se desenha como uma menina loura, isso é muito, muito comum. E às vezes, mesmo que a professora, ela não esteja conscientemente querendo reproduzir o machismo, ela reproduz. E aí eu queria voltar numa fala da Yara, que é super importante, que a gente pode cair no perigo de entrar num debate de culpabilizar a professora. Olha, as professoras da educação infantil, olha, as pedagogas, que pessoas atrasadas. É justamente isso que a gente não quer. E isso diz pra mim uma coisa também muito importante, que é ressaltar. Porque uma escola que esteja disposta a discutir a educação não sexista, que esteja disposta a problematizar, ela é necessariamente uma escola que trabalha com uma perspectiva democrática. Que a gente precisa garantir os espaços de redes de formação interna e externa, principalmente interna, porque cada escola tem as suas próprias necessidades, né? Sim. O seu próprio grupo, as suas próprias questões. Então é muito importante que a gente tenha a visão, por exemplo, de lutar pelos nossos direitos mais amplos politicamente. A gente falou aqui do Plano Municipal de Educação. Por exemplo, o nosso tempo, que nem todos os professores da educação básica e da educação pública, apesar de termos garantido por lei o tempo de 1/3 de planejamento, nem sempre isso se efetiva. E aí esse é um momento caro, esse é um momento rico para discutir, porque mesmo que a gente tenha redes de formação externa, como o que acontece na Cantra, como o que acontece nas universidades, belíssimos debates, se uma professora traz esse debate para dentro da sala de aula e trabalha isoladamente, ela vira uma ilha e ela acaba... Isso caracteriza também numa grande solidão docente, porque só ela traz esse debate. E aí, ou problematizadora. A chata problematizadora é aquela pessoa que está sempre trocando de escola. E acaba também enfraquecida essa professora, né? Na verdade, o ideal é que todos façam esse debate dentro de uma escola, né? Que não seja só uma professora que está, de fato, isolada nesse debate, nessa discussão. Porque esses debates só são fortes e só se efetivam quando é um discurso coletivo, né? E a gente tem que aprender a conviver com... que as pessoas tenham uma ilusão de que a escola só funciona bem quando todo mundo pensa igual. Não, a gente tem que admitir as nossas diferenças e admitir e permitir o debate, incentivar sempre o debate, ouvir, mesmo que a professora tenha uma visão completamente diferente da minha. Ela é minha companheira, ela vai trabalhar comigo e defender isso no sentido de garantir esse espaço de formação política, né? E sempre tendo a visão de que o aluno ali, independente das minhas questões pessoais, políticas ou religiosas, todo aluno de qualquer família e de qualquer orientação política, ele tem que se sentir pertencido dentro da escola, porque a escola pública é de todos, né? E eu falo da escola pública porque a escola pública é o meu lugar de trabalho, é o meu lugar de origem, é o lugar que eu acredito e é o lugar o único espaço de educação que eu acredito que deveria acontecer. Isso pode ser uma coisa, assim, para quem tá ouvindo isso, né? Nossa, muito tópico, muito ideológico, né? Mas tudo que é realidade um dia foi utopia ou ideia, né? E se todas nós nos
comprometêssemos com essa educação pública, né, os nossos filhos estivessem lá, a gente poderia estar construindo uma escola pública de mais qualidade para todo mundo, né? E você acha que toda essa discussão também mais na frente vai garantir igualdade de oportunidade para homens e mulheres, para essas crianças que vão se tornar homens e mulheres mais na frente, né? Yara, você pode falar um pouquinho? É fundamental que a gente, por todos os espaços, né, e é isso, frisando, a educação como espaço potencializador disso, a educação como um todo, a gente esteja discutindo discriminações, preconceitos, né? A gente está aqui focando na questão de gênero, né? Mas tem questão racial, que Magna já tocou, né? Tem a questão de orientação sexual. A gente tem que construir uma sociedade onde seu gênero, seu sexo, sua orientação sexual, sua cor, não seja definição do que você pode e do que você não pode fazer, de qual é o limite que você é tolerado e do que você não é tolerado, né? Então, discutir discriminações, trazer à tona debates, coisas que são tão naturais a isso. Às vezes a professora não vai necessariamente fazer uma atividade que esteja reforçando, mas quando ela deixa passar, quando ela não fala, né, aquilo passa como natural, mais uma vez. E às vezes, muitas vezes essas crianças, mesmo muito pequenas, já chegam com alguma carga, com essa carga de casa. Sim. E aí, sim, em casa ela escuta, na escola também, na televisão também. Eu estava até lembrando, quando você estava falando, meu filho vai fazer 11 meses. E agora a gente só deixa no canal do desenho, que é para ver se distrai, se a gente consegue fazer algumas coisas. E aí tem uma boneca que faz xixi, chora, um negócio assim. Sei que o nome da boneca é My Little Mummy. E aí fala no comercial, por trás de todo bebê tem uma grande mãe, né? E aí passa as menininhas trocando a fralda e não sei o quê. Eu fico assim, né? Caramba! Mas será que a gente tem que ser ensinada a ser mãe? E a maternidade na nossa sociedade tem um peso muito grande, né? Ela vai quase do divino, então, tipo, é o único caminho possível. Você pode ser realizada profissionalmente, você pode trabalhar, você pode estudar, mas você tem que ser mãe, sim, né? Uhum. E é isso, é entre o divino e o desumano, porque a carga que você coloca para essa mulher também de dar conta dessa maternidade, então assim, é fundamental que a gente esteja discutindo isso, né? Não existe possibilidade da gente falar em igualdade para homens e mulheres no mercado de trabalho se a gente não discutir divisão sexual do trabalho doméstico. Sim. Se os homens não estiverem dividindo as tarefas, a gente não tem como ir para o mercado de trabalho igual, porque a gente tem que pegar um trabalho que seja mais flexível de horário, né? Ou que eu possa fazer com o filho ou com a filha. Então, e aí isso vai caindo também em relações mais informais, em menores salários. Então, assim, é fundamental. É fundamental a gente discutir estereótipos de gênero para falar de violência contra a mulher. Isso quando a gente reforça que os meninos podem ser agressivos, que é natural, que é normal, que as meninas têm que o tempo todo agradar, se comportar, né, serem recatadas, não demonstrar os seus sentimentos. Quer dizer, os meninos não podem demonstrar por ser brutos, as meninas não podem demonstrar desejo, né, se realmente estão afim ou não. A gente está reforçando o tempo todo, né, uma cultura que leva a violência contra a mulher, que perpetua a violência contra a mulher. E aí não adianta só a gente pensar depois que já acontece, né? A gente fala muito, eu acho muito importante a gente falar, sem acabar, falar quando reacendeu agora esse debate sobre cultura de estupro. Ah, não, mas quem cometeu isso foi um monstro. Esse homem Não, ele não é um monstro. É um homem normal na nossa sociedade. Tem números imensos de estupros cometidos por namorados, por maridos, por ex-maridos, por pessoas que são por pais. Acho que é em torno de 70% violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, assim... E esse homem socialmente, eu vi essa semana, desculpa, eu tenho que comentar, um caso de estupro, estava na internet, e aí tinha um comentário de um outro homem. Realmente o que ele fez foi grave, mas a gente não pode punir uma pessoa por um único ato de fraqueza. A gente está falando de uma violência sexual, né? Sim. Então, quando a gente tem uma sociedade que acha que o homem não se controlou, porque é impulso, porque isso faz parte da sexualidade feminina, né? Você está legitimando o tempo todo a violência. Sim. E a educação
tanto na escola, como em casa, na família, nos meios de comunicação, a gente reforça isso o tempo todo. Então, é imprescindível que a gente esteja debatendo isso. Até quando a escola faz aquele bilhetinho, né? Mamãe, por favor, compareça à escola, porque sempre é a mãe, né? Sim, como se o pai não tivesse a responsabilidade de cuidar do filho também, né? E aí reforçar isso, não é julgar a escola no sentido de que, olha, claro que nem todas as escolas, hoje o debate se ampliou, muitas pessoas estão pensando sobre isso, mas a gente ainda vê essa pressão muito maior por cima da mulher educadora, da mãe. E o homem que cuida, às vezes, do filho é sempre visto, nossa, que lindo, que gracinha. Né? Gracinha não, ele tem as mesmas obrigações de mamãe. Teve uma rede que fez agora uma campanha até o Super Pai, porque é isso, a mãe faz tudo, se descabela e ela é mãe. E se ela não fizer, que é o problema. Agora o pai é isso, busca na escola, nossa, que pai maravilhoso. Né? Infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer muito a presença de vocês no programa de hoje, viu? Obrigada mesmo. Obrigada. O Toda Mulher fica por aqui. Se você tiver dúvidas ou sugestões, envie para o nosso e-mail todamulher@tvalerj.tv e para rever esse programa, acesse o site www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo fluminense.